Como separar finanças pessoais das finanças da empresa? É o nosso assunto de hoje aqui no canal. Mais um conteúdo fresquinho para você. E de primeira mão, hoje vamos receber aqui Thomas Barcelos, especialista em finanças, falando sobre esse assunto que é uma dor de muitos empresários que não conseguem separar finanças pessoais, finanças da empresa. É tudo junto, misturado, vira uma verdadeira bagunça. Mas hoje nós vamos te dar aqui dicas, te mostrar um pouquinho os prejuízos disso, te mostrar os benefícios de ser mais organizado e também te mostrando um caminho para como começar isso, ok? Antes do conteúdo, dá um like aqui ou um dislike. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike e nos ajude a melhorar o conteúdo. Se você não gostou, mas se você gostou, quer que a gente continue, por favor, nos ajude aí, dá um certinho, dá um joinha. Coloque embaixo nos comentários ali sugestão de conteúdos, perguntas, né? Faça um comentário para a gente saber se a gente está indo do caminho certo, se está legal, e para esse conteúdo também ir mais longe um pouquinho, ajudar mais empresários assim como você vai ser ajudado agora, ok? Lembrando também, ative o sininho, se inscreva no canal para você não perder nada do que vai acontecer, porque nós vamos te entregar dicas e sacadas e conteúdos que valem ouro realmente para mudar a tua gestão, ok? Vamos lá então para o conteúdo, recebendo aqui Thomas Barcelos. Muito bem, pessoal, estamos aqui então recebendo Thomas Barcelos. Obrigado, Thomas, por estar aqui com a gente no nosso canal. Aqui toda segunda-feira trazemos um conteúdo sensacional e hoje nos alegramos muito com a tua presença aqui, porque sabemos que tu vai compartilhar algo de muito valor aí para os empresários que estão em casa nos assistindo agora. E o nosso tema, Thomas, como separar finanças pessoais e finanças da empresa. Quero dar a palavra para ti agora então, para que tu se apresente um pouquinho, mostre um pouquinho aquilo que tu faz. Inclusive, vamos deixar aqui abaixo o link do canal da Porter Contabilidade, que é a empresa do Thomas, né, para você também estar pegando mais conteúdos ali sobre finanças, ok? Vamos lá, Thomas, esse é o nosso tema de hoje. Bem-vindo. Muito obrigado, Leandro, primeiramente pelo convite, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da minha experiência, né, com contabilidade, finanças, enfim, aqui no teu canal. Um assunto super pertinente, né? A gente sabe o quanto isso é importante para o sucesso, primeiro, o seu sucesso pessoal, né, e depois o sucesso da empresa, como um todo, né? Então, nós já estamos aí ajudando empresas, empresários há pouquinho mais de 15 anos, né? Aqui na Porter nós fazemos contabilidade com a gestão financeira integrada, então nós vamos um pouquinho mais além da contabilidade de conformidade, mas ajudamos os nossos clientes com a sua gestão financeira. E em alguns casos, inclusive, a gestão financeira pessoal também, certo? E, assim, entrando um pouquinho já nesse assunto, né? É uma realidade. Até ontem nós estávamos produzindo um conteúdo aqui e me peguei pensando, será que vale a pena falar de novo a respeito disso? A gente já fala disso há tantos anos e aqui já produzimos também no nosso canal tanto sobre a mistura do CNPJ com o CPF, o dinheiro de um com o dinheiro de outro, que nós chamamos de CNPFJ, né? Justamente as contas misturadas. E aí conversamos um pouquinho e eu disse, não, cara, vale a pena falar disso de novo, porque alguns empresários têm clichêizado esse assunto, mas continuam errando em coisas básicas, né? E, obviamente, a gente não comete um erro de maneira premeditada, mas por falta, em muitos casos, de instrução e de orientação. E esse é o nosso objetivo. É sempre de orientar, de educar o nosso público, a nossa audiência e os nossos clientes, certo? Nós podemos identificar, assim, pessoal, três principais prejuízos que acontecem, né, que nós acabamos causando, né, tanto para a nossa empresa quanto para a nossa pessoa física, com essa questão de mistura do dinheiro da empresa com o nosso dinheiro pessoal. E a primeira coisa, antes de entrar no mérito desses três principais prejuízos, é que nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos de nós e falamos da nossa empresa, nós temos que entender que nós falamos de duas pessoas diferentes. Uma é a pessoa física, que somos nós. Outra é a pessoa jurídica, que é a nossa empresa. E, a partir do momento que a gente fala que nós temos duas pessoas diferentes, nós também entendemos que cada um tem os seus recursos financeiros, cada um tem o seu caixa. Ok? Entrando então um pouquinho no primeiro prejuízo, é a dificuldade de planejamento. A partir do momento que você não tem um salário definido,
não conhece o seu custo de vida, né? Você tem dificuldade, então, por vezes, de ter um plano financeiro para a sua vida pessoal, para as suas finanças pessoais. Eventualmente, acaba não conseguindo planejar um investimento, uma viagem, investimento nos filhos, eventualmente, por uma questão de falta de ordem. Então, a falta de planejamento financeiro é talvez aí o primeiro e o principal prejuízo da mistura do dinheiro da pessoa física com o recurso da pessoa jurídica. E depois também nós temos o segundo prejuízo, que é o risco patrimonial. Interessante. Enquanto empresários, a gente sabe bem disso, né, Leandro? Porque nós também somos, a nossa operação, a nossa atividade, ela gera um determinado grau de risco, seja ele civil, tributário, trabalhista, enfim, riscos como um todo, né? Toda a operação, não é a minha, não é a tua, é de todos nós, toda operação gera um risco. Quando nós temos recursos separados, né, temos dentro da nossa organização societária uma empresa limitada, sociedade anônima, eventualmente em menor escala, né, no nosso público, uma sociedade limitada unipessoal, nós conseguimos, pessoal, distanciar o risco da operação para o risco do nosso patrimônio, ok? Só que, a partir do momento que nós pagando as contas na empresa com os nossos recursos, a empresa pagando as nossas contas com os recursos dela, eventualmente, numa possível ação judicial, o juiz, que estará julgando o caso, pode fazer aplicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que acabar, de alguma forma, transferindo parte do ônus deste risco para a nossa pessoa física. O que eu quero dizer com isso? O primeiro devedor, em qualquer situação, sempre vai ser a empresa. Mas caso a empresa não possa pagar, aí quem paga somos nós enquanto pessoas físicas, pela desconsideração da personalidade jurídica. E a mistura da conta pessoal com a conta jurídica acaba levando a decisão judicial para esse lado, porque não se vê duas pessoas, se vê uma só. Então, quanto mais separado é as coisas, quanto mais a gente respeita o princípio da entidade, mais a gente consegue preservar o nosso patrimônio do risco da empresa. Esse assunto é um assunto muito jurídico, um assunto muito denso, a gente pode explorar ele num outro conteúdo, num outro momento, inclusive com contrapontos jurídicos de um advogado, quem sabe. Mas precisamos deixar bem estabelecido e bem entendido que a confusão dos dinheiros CNPJ, CPF, leva eventualmente parte do risco da nossa operação para o nosso patrimônio pessoal, e isso não é nada legal. O terceiro risco seria o risco fiscal, né? A partir do momento que, e infelizmente isso é uma realidade no cenário brasileiro, né? A partir do momento que a gente acaba não faturando algumas vendas pela nossa empresa com a finalidade de pagar menos impostos e acaba transferindo esse recebível para a nossa conta pessoal, nós resolvemos uma situação e resolvemos naquelas, né, pessoal? Sempre a gente tem o ímpeto de pensar que a gente resolve um problema, mas a gente automaticamente está criando outro, né? Então, com aquela ilusão de pensar, bom, não faturei pela empresa, não emiti nota, não vou pagar o imposto, ok, depositei na pessoa física o dinheiro, está tudo certo. Mas na realidade o dinheiro entrou na pessoa física. Então, na empresa talvez a gente não vai ter algumas situações, mas na pessoa física nós temos no Brasil contas bancárias altamente rastreadas pela Receita Federal. Então, assim, meu amigo, a gente não foge dos olhos do leão em nenhum momento. Seja de uma maneira, seja de outra. E arrisco a dizer, Leandro, que é muito mais vantagem nós faturarmos pela empresa, receber na empresa, onde a tributação, por vezes, é muito mais em conta do que na pessoa física. Claro. Porque uma coisa é fato, pessoal, a Receita Federal sabe quanto que nós recebemos na nossa conta pessoa física, né? Claro, o índice de fiscalização de pessoas autuadas, ele acaba não sendo divulgado assim com tanta ênfase, mas a Receita sempre sabe quanto que entrou nas nossas contas, quanto que nós temos. A própria questão da declaração pré-preenchida já nos mostra um pouco disso, né? Então a gente tem essa questão do risco fiscal muito claro. A partir do momento que o dinheiro não entra lá e entra aqui, e nós temos recursos que nós não declaramos que acabam entrando na pessoa física, nós acabamos entrando num circuito de uma presunção de sonegação fiscal, que a Receita Federal tem conhecimento, sabe, e a gente por vezes então acaba
ingressando aí num risco quase sempre ou sempre desnecessário. Então temos esses 3 principais riscos, são eles, recapitulando, a dificuldade do planejamento financeiro, o risco patrimonial e o risco fiscal no teu CPF. Bom, feito essa análise, então, Thomas, acredito que tenha ficado bem claro aí. Se você ainda tem alguma dúvida, se tem realmente prejuízo, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar te respondendo, tá? Mas instalado esse caos, essa bagunça toda e agora sentindo essa seriedade, né? Seriedade, tendo clareza desses riscos. Para quem está em casa lá, Thomas, o empresário está começando o negócio, tem 3 anos de empresa, ele abriu uma lojinha, tem uma banquinha de cachorro-quente, vale isso para ele também, né? Ele é o pequenininho lá, a banquinha de cachorro-quente também tem que separar, né? Com certeza. Já começa certo, no caso. Já começa certo. Ótimo. Muito bem. Aí tem uma média empresa, grande empresa, o cara está sofrendo com isso, ele disse assim, ele está dizendo agora assim, ó, eu estou nesse caos, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu quero dar um passo agora. Eu estou assistindo o vídeo, eu quero encerrar esse vídeo e eu já quero tomar uma atitude para começar a organizar e separar as coisas. O que nós poderíamos dizer para eles e algumas dicas aí, Thomas? Muito bem. A gente tem, na verdade, nós temos a gente complica o que é simples, né? A gente tem essa tendência, eu tenho, você tem, todos nós temos. E tudo bem. Então, por isso que nós sempre trabalhamos estabelecidos num método, numa maneira de fazer as coisas. Então, nós temos assim 4 principais ações que você pode tomar imediatamente a partir desse momento para começar a organizar essa questão. A primeira delas é conhecer o seu custo de vida. Então, você precisa saber o quanto você precisa de recursos financeiros durante um mês para prover a sua família, as suas contas, o seu sustento, a sua subsistência como um todo, ok? Qual deve ser o seu salário? Esse é o segundo ponto. A partir do momento, pessoal, que tu conhece o teu custo de vida, que tu sabe quanto que tu precisa no mês para pagar as tuas contas e prover as necessidades pessoais da sua família, a partir desse momento, o segundo ponto que você precisa definir, então, é um salário. Um salário. Ele faz um levantamento lá, conta de água, conta de luz, telefone, gasolina do consumo do carro pessoal, supermercado, roupa, bota tudo o que ele precisa. Eu tenho esse X que eu preciso. Agora, a partir disso, já tenho clareza para definir, para olhar para o caixa da empresa e conseguir definir. E se o caixa da empresa não paga esse custo todo daí, como é que... Se o caixa da empresa não paga esse custo todo, aí a gente tem que tomar 2 ações bem pontuais. O primeiro deles é sentar com a família e criar um plano financeiro, um orçamento financeiro que a gente fala, né? Reduzir o que pode ser reduzido. É válido, Leandro, inclusive em algumas situações, diminuir o padrão de vida. Se for necessário, quem sabe, liquidar algum investimento, algum patrimônio, muito cuidado com isso, né? A gente precisa avançar um pouco mais esse assunto num outro momento, claro. Mas é válido dentro de um contexto de orçamento familiar tomar algumas decisões nesse sentido. Pelo menos para um momento, né? Esse é o primeiro passo, porque é o primeiro passo, é onde nós temos mais controle. As nossas contas estão sob nosso controle, a gente pode tomar decisões a respeito dela, a qualquer momento. O segundo passo seria fazer, mediante uma estratégia, e aí não só financeira, mas de vendas, de marketing, de operação, fazer com que a empresa, em um determinado espaço de tempo, possa ter condições de pagar esse prolabore que é necessário. Então, mas aí, veja bem, né? É um ambiente mais externo, onde nós talvez não tenhamos tanto controle, mas o nosso orçamento de casa, a gente tem ele na nossa mão para tomar decisão a respeito disso. Ótimo. Então, vamos lá. Levantou os valores. Levantamos o custo de vida. A partir disso, então, vamos definir um prolabore, no nosso caso. O prolabore é o salário pago para o sócio que trabalha na empresa, tá? Então, presumindo que você exerce atividades na sua empresa, defina um prolabore, que é o seu salário, né? Mas e distribuição de lucros? Meu contador fala que se eu colocar o prolabore num salário mínimo, pagar um pouquinho mais de lucro, pago menos INSS, imposto de renda. Isso é planejamento tributário, turma. Nós também fazemos aqui, tá? Pode fazer? Pode fazer. Por isso que é muito importante que você faça parte desse planejamento com a sua contabilidade.
né? Busque a orientação do seu contador, ele tem todo o conhecimento necessário para te orientar nesse sentido, ok? Definir o custo de vida, define o prolabore, define o teu salário. Terceiro passo, coloque este valor registrado no fluxo de caixa da empresa, no fluxo de pagamentos, seja um pouquinho por semana, seja 2 vezes por mês, seja 1 vez por mês, mas o valor do seu salário precisa estar constando dentro do fluxo de caixa da empresa, com dia e hora marcado para ele ser pago para você. Eventualmente a gente pode fazer alguns ajustes nas datas, pode fazer. A gente sabe que eventualmente nós somos um ponto de ajuste. E não tem nenhum problema nisso, mas precisa ter uma regra, uma organização. Esse é o terceiro ponto. Recapitulando então, redundante com coisas importantes, né, pessoal? Isso aí. Levantando o custo de vida, definindo o valor do prolabore, colocando este prolabore, este salário no fluxo de caixa da empresa. O quarto passo então é monitorar no curtíssimo prazo a saúde financeira da empresa para que este valor possa ser pago. E mais do que poder pagar este valor nos prazos, nas datas estabelecidas, é ser fiel a esse valor, pessoal. Não é mais e nem menos, porque cada vez que a gente começa a abrir exceção para esse tipo de situação, a gente começa a pecar novamente no mesmo ponto. Então, por isso, Leandro, que a gente precisa ter uma disciplina muito grande para que esses resultados aconteçam. Mas a boa notícia, pessoal, é que eles só dependem de uma única pessoa. De mim e de você. Porque somos nós que somos os tomadores de decisão a respeito desse assunto. Esses, então, são os 4 primeiros e principais passos que você precisa tomar. Agora, voltando um pouquinho na tua pergunta de antes, Leandro, se a empresa não pode pagar este valor, não tem condições de pagar este valor, aí a gente precisa fazer um outro trabalho, um trabalho de gestão de caixa, de gestão financeira da empresa, para que de alguma forma possa ser viabilizado o valor que você precisa. Aí a gente vai entrar num campo de gestão financeira empresarial, que não é o nosso assunto desse momento, mas pode ser num outro conteúdo, né? Para que a gente consiga gerar, produzir a sustentabilidade financeira para que no final dê tudo certo. Então falamos de prejuízos e dicas valiosas para que a gente consiga organizar essa situação. Sensacional, sensacional. Thomas, cara, como é interessante, né? A gente que trabalha com os empresários, assim, tu como eu, enfim, a gente vê realmente que essa é uma dor, né? Essa é uma dificuldade, um desafio, porque tu falou uma palavra muito importante, disciplina, que é o fator que é assim, é o comportamento que proporciona com que tudo isso venha acontecer, né? Exatamente. E aí a gente está falando aí de uma reeducação, de uma cultura de vida diferente, enfim. Então é outro assunto esse, mas disciplina é fundamental. Então tá tudo muito bonitinho, tudo muito organizado aqui, o que a gente passou para ti, né? E que a gente está conversando aqui, mas se não tiver disciplina vai tudo por água abaixo e volta tudo o que era antes, né? Exatamente. Então, mas assim, de fato, sensacional, a gente entendeu muito bem, dicas valiosas, entendeu os prejuízos, entendeu as dores. E o que a gente espera é que esse conteúdo, de alguma forma, ajude os empresários que estão aí, tanto aqueles que já têm seus negócios, né, Thomas? Exatamente. E aqueles que estão começando o negócio. Pode ser que a gente tenha aí alguém assistindo, vendo esse nosso conteúdo que está pensando em colocar um negócio. Então, cara, já bota na tua cabeça, se você é homem, se você é mulher, se você é um jovem empreendedor, né, coloque na tua cabeça já, comece certo. Comece certo. E o começar certo tá aqui, tá na mentalidade, né, Thomas? De realmente começar organizado. Então, cara, te agradeço aí pelo teu tempo, estar aqui com a gente, somando, contribuindo aqui nesse canal, né, para a gente levar nossos valores, as propostas de valor aí para os empresários. E você que está em casa, obrigado por estar assistindo aí, por ter assistido mais esse conteúdo. Lembrando, toda segunda-feira nós trouxemos aqui conteúdos relacionados à gestão do negócio. Vamos falar sobre processos, gestão de liderança, gestão de pessoas, sobre vendas, marketing, finanças. O Thomas vai voltar aí com a gente, né? E muito legal. Então aqui nós estamos aqui te servindo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado realmente. Não esqueça, dê um joinha aí, deixe nos comentários, faça a tua sugestão sobre assuntos que tu gostaria que a gente trouxesse aqui. Compartilhe esse vídeo para aquele empresário que tu já lembrou dele, pensando assim, cara, esse conteúdo aqui vai ajudar meu amigo. Envia lá para ele, beleza? Tu vai estar nos ajudando também com tudo isso, certo? Segunda-feira que vem, voltamos com mais assuntos sobre gestão de negócios,
comportamento de liderança aqui no canal. Fica com Deus, vamos para cima, até o próximo vídeo. Um abraço.